tarde, turminha do 7º ano, tudo bem com vocês? Bem, espero que esteja. Nós estamos iniciando agora a unidade 4. Moçada, unidade 4, encerrando a apostila, tá? Então, nesta unidade 4, nós vamos trabalhar vilas e cidades na colônia nos séculos 17 e 18. Então, nós vamos verificar que tanto as vilas quanto as cidades, ao longo do século 17 e século 18, elas só surgiram de acordo com as necessidades de ocupação do território pelos portugueses. Qual será a diferença entre uma vila e cidade? É a questão do tamanho? Não. É a questão, sim, do status político de cada um. A vila, ela começa a se estruturar, começa como um povoado, à medida que vai ganhando importância e pessoas com o poder econômico na região, ela vai ser elevada à condição de vila e só vai assumir o status de cidade quando tiver um governador daquela capitania estabelecido ali. Muitas das vezes as vilas eram muito maiores que a cidade, tá? Uma importante característica das vilas e das cidades também era o contraste entre a pobreza e a riqueza. Normalmente, nas vilas, a pobreza, assim como nas cidades, era enorme, tá? Em contraste com pouquíssimas residências melhores. No caso das vilas, a moradia dos senhores de engenho. No caso das cidades, a moradia dos administradores da coroa portuguesa. Então, nós vamos ver uma grande massa populacional de homens e mulheres pobres, na sua grande maioria eram descendentes de ex-escravos, tá? Portanto, eram áreas que não tinha saneamento básico, tá? Era algo bem precário mesmo. A cidade de Salvador, ela vai ter uma característica bem interessante. Por quê? Ela surgiu como grande maioria das cidades no Brasil colônia, sem planejamento nenhum, tá? No caso de Salvador, ela surgiu com características medievais. Por isso que ela foi construída no alto do morro, exatamente para dificultar o acesso. Acesso de quem? Dos índios da região, dos piratas que viriam tentar tomar a capital. Ela foi construída para ser a sede do governo português. Por isso que ela foi construída no alto, tá? E vocês sabem, a riqueza fica em cima, a pobreza vai para baixo, tá? Isto era no Brasil colônia. E depois este processo vai mudar, tá? Isso quer dizer, quando a nobreza desce, a pobreza sobe. Isso quer dizer a ocupação dos morros e ladeiras, tá? Quando a nobreza desce. Então, nós vimos que, à medida que a cidade foi fundada, foram construídos muitos prédios religiosos destinados e também prédios públicos destinados à administração, assim como luxuosas residências para esses administradores. Aí também construir umas praças públicas. Logicamente não era para os pobres, tá, gente? Era para o conforto desses administradores e religiosos. O povo é que é abusado e vai ocupando espaço, tá? Outra cidade, aliás, outra não, outras cidades ou espaços que vão ser formados naquela época vai ser o caso de Olinda e Recife. Olha só, nós já estudamos isso na Guerra dos Mascates. Nós vimos que Olinda era uma vila e Recife era apenas um povoado. A vila de Recife, a vila de Olinda, ela era importante porque era lá que ficavam os senhores de engenho de Pernambuco. E durante muito tempo, Olinda foi a capital da capitania de Pernambuco.
Então, em Olinda foram construídos prédios públicos, religiosos, casas bem elaboradas para estes senhores que eram donos dos engenhos. Só que Recife, que era um povoado extremamente pobre, uma vila de pescadores, vai aumentar o seu prestígio com a invasão holandesa. O que aconteceu? Com a invasão holandesa, os moradores de Olinda, que sofreram a invasão dos holandeses, tiveram suas residências destruídas e por isso eles se mudaram para o povoado de Recife e começaram a construir ali novas moradias. E os holandeses vão aproveitar por Recife ter a cara de Amsterdã, segundo os holandeses, quer dizer, um canal, um rio passando no meio da cidade, lembrou a Holanda, e aí eles resolvem transformar Recife na Nova Amsterdã. Então, sob o domínio de Maurício de Nassau, Recife vai ser modernizada, construído prédios públicos, bibliotecas, também muitas, vai ser construído inclusive até um jardim botânico e uma série de melhorias, pontes, ruas pavimentadas. Então, a vila de Recife vai se tornar muito importante. E isso que vai levar à Guerra dos Mascates, que nós já vimos. Após a expulsão dos holandeses e da Guerra dos Mascates, Recife passou a ser a capital da capitania de Pernambuco e, ainda na condição de vila, em 1823, a vila de Recife passou oficialmente a ser uma cidade, tá? São Paulo, tá? Que hoje é uma das mais importantes cidades do país, ela se originou basicamente com a instalação de um pequeno colégio de jesuítas em 1554, tá? Então nós vamos verificar que em torno desse colégio vai se formando um povoado. Em 1777 o povoado vai ser elevado à categoria de vila. Veja, esse povoado e esta vila vai se tornar muito importante porque é dali que vão partir os bandeirantes para procurar ouro e escravos indígenas no interior. Então, a partir daí, a vila de São Paulo vai ser elevada à categoria de cidade e hoje é uma das mais importantes cidades do país. Outra região bastante importante, não chegou a ser, começa com arraiais, tá? E vão se levar à categoria de vilas e posteriormente de cidades. O que é isso? Arraiais são pequenos povoados, tá? Vejam, ainda é menor ainda que um povoado, tá? Que vão ser criados basicamente na região que hoje nós conhecemos como Minas Gerais. Por que isso? Em torno de rios e encostas foi encontrado ouro. E aí começa a se formar um arraial e começa a se explorar o ouro nesta região. A partir daí, estes arraiais vão ser elevados à categoria de vilas e posteriormente de cidade. Então, eles vão passar a ganhar importância com ruas pavimentadas, residências maiores, e aí os donos de escravos, os mineradores, eles passam a investir maciça. É apenas uma questão de aparecer na fita, tá? Então, eles começam a financiar a construção de igrejas e palacetes para mostrar o quanto eles são poderosos. Nós vamos verificar que a partir daí o comércio e a vida cultural na região começa a crescer. À medida que essas vilas vão se tornando mais importantes com a exploração de ouro e de diamantes, vão surgindo as cidades, que é o caso de Vila Rica, que vai virar depois diamantina, que vai virar Ouro Preto, tá?
Então, e cidades, a Vila de Mariana, que posteriormente vai virar uma cidade. Então, nós vamos ver povoados que vão se transformando em vilas na região. Outro caso importante, aliás, o Rio de Janeiro é uma cidade que passou a ser capital da colônia só a partir de 1763. Por quê? A cidade, ou melhor, o Rio de Janeiro foi uma vila fundada em 1554, quando os holandeses ou os franceses resolveram ocupar e invadir o território, tá? Aí os portugueses, com a ajuda dos tamoios, né, expulsaram os franceses e fundaram ali a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Por acaso é a nossa cidade. Bem, então durante o século XVI e XVII, a cidade do Rio de Janeiro servia como um ponto comercial da colônia. Era lá que entrava a prata vindo das colônias espanholas e era comprada farinha para alimentar os escravos, a farinha da mandioca, tá? A cidade também havia várias igrejas, mosteiros, edifícios públicos e residências, residências de comerciantes que armazenavam o açúcar para enviar para a Europa. A partir do século XVIII, quando aconteceu a mineração, a cidade do Rio de Janeiro vai ganhar importância. Por quê? É muito mais perto o Rio de Janeiro de Minas Gerais do que Salvador, tá? Então, por conta disso e também para evitar o contrabando, o Marquês de Pombal, que era o ministro do rei Dom José na época, transfere a capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro. E aí a cidade passa a ser a sede da colônia portuguesa. A cidade fica muito, muito povoada e aí simplesmente nós temos problemas sérios como saneamento. Era uma sujeirada, esgoto a céu aberto, mas era uma cidade. Bem, moçada, encerramos o assunto. Faça os exercícios da página 478, 479, 480, 481 e 482. Preste atenção, terminamos a apostila. Isso quer dizer que estamos terminando o ano. Comece a estudar. Próxima videoaula teremos exercício de revisão. Beijos, até a próxima.